Daniel 5, de 1 a 6. O rei Belsazzar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazzar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes e suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei e os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata e de bronze, de ferro e de madeira e de pedra. No mesmo instante apareceram uns dedos de mão de homem e escrevia defronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos se turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. Apenas até aqui. Eu gostaria, meus irmãos, de relembrar que nós temos estudado desde o início de Daniel, e nós já aprendemos muitas coisas importantes para o nosso dia a dia, para a nossa vida, e hoje nós vamos falar de um assunto que é tão importante quanto todos os assuntos que nós já estudamos. Nós vamos falar sobre reverência. Ser reverente é ser respeitoso. Ser reverente é se curvar à pessoa de autoridade, é obedecer, é seguir os seus mandamentos, é obedecer à lei, é ser uma boa pessoa, é ser uma pessoa responsável. Então, reverência está ligado a um bom convívio social. Um marido reverente, ele sabe lidar com sua esposa. Uma mulher reverente, ela sabe dos seus deveres como esposa. Um filho reverente sabe respeitar o pai. Também no lado religioso, reverência não é apenas silêncio, porque você pode estar em silêncio e com o seu pensamento longe, mas ser reverente num culto trata-se de alguém que vem ao culto para louvar a Deus. Ele sabe a quem o culto se refere, ele sabe para quem ele vai orar, ele sabe para quem ele vai cantar, não é ele cantando para ele, para se satisfazer, não é para se sentir bem. Portanto, quando alguém canta na frente, não está lá para fazer show, está para louvar a Deus. Então, quando nós somos reverentes, nós sabemos exatamente quem é a autoridade e nós estamos prontos a nos curvar diante dela. Meus irmãos, hoje nós vamos tratar não da reverência, porque esse texto não fala da reverência, ele fala da irreverência. Meus irmãos, irreverência se tornou sinônimo de alegria, de brincadeira, de diversão. Uma pessoa irreverente é aquela que toca nos assuntos tabus e não se preocupa com o que os outros vão pensar. Ela se diverte com a severidade da lei, com a atitude de pessoas zelosas, ela zomba de todos. Basta assistir alguns vídeos desses humoristas e você vai entender que tipo de que é que as pessoas entendem como que é irreverente. Pessoas riem das piadas feitas por eles quando tratam de autoridades, de pastores, de padres, de pessoas diferentes, de pessoas com defeitos físicos, de tudo o que passa pela cabeça imoral desses humoristas, pois eles julgam no direito de fazer piada com a vida alheia e dizendo então que eles estão usando o seu direito de liberdade de expressão. Com esse mesmo sentimento, muitas pessoas entram nas igrejas, tratam o culto que é prestado a Deus com zombaria, com escárnio. Talvez não riem, não fazem piada, mas as suas atitudes, o seu modo de pensar, o seu modo de falar, expressa esse escárnio. Crentes falam coisas banais, conversam com seus companheiros que estão ali do seu lado, falam coisas totalmente desrespeitosas, com conversas paralelas durante o culto, enquanto deveriam estar ligadas a Deus. Enviam mensagens quando deveriam estar recebendo a mensagem de Deus. Assistem até vídeos no celular, enquanto deveriam estar adorando a Deus. Mães também, elas agem de maneira que elas expressam uma irreverência. Porque às vezes valorizam mais os seus próprios filhos do que a Deus.
deixam que seus filhos corram, brinquem, conversem, e aí então transformam o culto num barulho, atrapalhando e tirando a atenção dos outros, tirando a atenção do pregador, mas ficam irritadas, nervosas, quando o pastor ou então o diácono lhes chama a atenção. Elas prometeram ensinar seus filhos a respeitar a casa do Senhor quando as batizaram, e agora então que seus filhos querem a liberdade, dizem, eu não posso, não consigo segurar essa criança. Tem que saber que o culto prestado a Deus exige delas que ensinem a respeitar os pais, e se elas não ensinaram em casa a dizer não para os seus filhos, elas vão ter que aprender a dizer não na igreja, porque não podem desrespeitar o culto a Deus. Crentes vêm à igreja e passam o culto todo pensando na diversão, nas dívidas, nos lucros, nos negócios, nas paixões. Não se concentram com seus pensamentos em Deus, e Ele deveria ocupar toda a atenção do adorador. Tudo isso é irreverência, é falta de respeito para com Deus. Se a reverência é respeito, a irreverência é desrespeito. Deus não aceita essa atitude como normal e como aceitável. Nesse capítulo nós vemos a história de um homem que desrespeitou a Deus. Ele foi irreverente. Não é aqui, meus irmãos, que Deus ele se preocupa com panelas, com vasos, com taças. Deus se preocupa com o seu nome, Ele zela pelo seu nome. No texto aqui, o rei Belsazar, filho de Nabucodonosor, ele estava dando uma festa para seus aliados, eram muitos, e no meio dessa festa, ele faz um ato então de zombaria e de reverência com o nome de Deus de Israel, porque no meio da festa ele já tinha bebido bastante. Ele manda então que os seus servos vão até o local onde estão guardados os utensílios que o seu pai tinha trazido do templo. Ele sabia que aqueles utensílios, eles se tratavam de utensílios consagrados a Deus, mas ele manda buscá-los para servir vinho e comida naqueles utensílios. Ele mandou servir ali alimentos que iriam então, com esse ato, desrespeitar a Deus. Deus não deixou barato. Vimos aqui que Deus fez aparecer uma mão como o dedo de homens escrevendo na parede, e aquela frase era a frase de um juiz condenando o pecador, e fez isso aos olhos de todos. Deus julgou a conduta daquele homem como sendo inadmissível e condenável. Condenou o rei por sua irreverência, tirou dele o trono. Naquela mesma noite o rei morreu. Então vejam, meus irmãos, nós estamos falando de algo muito sério. Irreverência não é brincadeira. Tratar Deus com desrespeito, por isso que o mandamento diz, não use o nome de Deus em vão. Nós não podemos usar o nome de Deus em vão, o nome de Deus merece todo o respeito. A resposta divina aqui foi imediata, e o rei e todos os presentes ficaram sabendo que com as coisas de Deus não se brinca. O tema desse estudo de hoje será Deus e a irreverência dos homens. Prestem bem atenção, porque esse conhecimento que nós vamos tirar aqui, ele se aplica em todas as áreas da nossa vida. Em primeiro lugar, Deus, ele é zeloso com o que é seu. Nós vimos aqui que imediatamente, após a chegada daqueles utensílios, das pessoas beberem, imediatamente, não foi no dia seguinte, não foi no mês que vem, foi imediatamente, veio então os dedos escrevendo na parede e decretando o juízo de Deus da vida daquele rei. Irreverência é um ato de desrespeito, ou um ato de desprezo com algo que é superior ao sagrado. Ao rir, brincar, zombar, menosprezar das coisas sagradas e sérias, os homens estão zombando de algo superior, ou seja, daquilo que é alvo da zombaria, ou daquilo que eles estão zombando representa. Sendo assim, quando uma pessoa zomba do templo consagrado a Deus, ou coloca chicletes embaixo do banco da igreja, ou fazem chacota com os cânticos que foram escritos para louvar a Deus, ou menosprezam pessoas por quem Cristo deu a sua vida, ou tratam o culto a Deus com desrespeito, com zombaria, esse ato é uma afronta a quem eles representam, ou seja, é uma afronta a Deus, porque o templo é o templo de Deus, os bancos foram os bancos que foram comprados para as pessoas prestarem culto a Deus, as pessoas que estão cultuando pertencem a Deus, Cristo deu a vida por elas. Deus, ele zela por aquilo que lhe pertence. Ele exige respeito pelo seu nome, ou por qualquer coisa, ou qualquer pessoa que lhe pertença, porque eles lhe representam. Quando alguém vê um símbolo que está ligado a Deus, lembra de Deus.
Quando alguém vê uma pessoa que serve a Deus, lembra de Deus. Quando vê um templo, lembra de Deus. Então, quando Deus cuida das coisas que lhe representam, Ele está defendendo o seu próprio nome. Lá em Êxodo 20, versículo 5, nós lemos assim: não a adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais, dos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Eu sou um Deus zeloso com a adoração. Não preste adoração a ídolos, seja ele de qualquer material. Não preste adoração a nenhum outro que não seja a mim, porque eu sou zeloso com o meu culto. É isso que Deus diz. Nesse texto, ele está tratando do culto que ele deve ser prestado e que muitos o desviam para ídolos, tirando a glória devida ao seu nome. Deus se revela vingador com os irreverentes, mas ele se mostra também abençoador com aqueles que lhe honram. É o que Deus diz em Isaías 42, 8. Diz assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Portanto, quando alguém vem ao culto e divide a glória de Deus com atenção com qualquer outra coisa, seja criança, seja celular ou qualquer outra coisa, ele está tirando a glória que pertence a Deus. São vários textos bíblicos que tratam do repúdio de Deus contra o culto idólatra, até mesmo ameaçando trazer condenação a quem o desobedecer. Lá em Deuteronômio 6,15 diz: porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus não se acenda contra ti, e ele destrua de sobre a face da terra. Deus fazendo aqui uma ameaça: não haja dessa maneira, não me desrespeite, respeite o culto, que senão eu vou vir contra você. Jerusalém foi uma cidade que era igual a todas as outras, mas foi a cidade onde foi construído o templo. Aquela cidade passou a ser a cidade onde habitava o povo de Deus. Tendo o templo sido construído ali, o nome de Deus foi colocado naquela cidade. E do mesmo jeito que Deus ele é zeloso com o culto, ele também é zeloso com aquela cidade. Veja lá em Zacarias 1, 13 a 14 diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, com grande zelo estou zelando por Jerusalém e por Sião. Deus zelando pela cidade, porque a cidade o representava. Também, irmãos, Deus zela pelo seu nome, como já disse. Em Isaías 48, 9 diz: por amor do meu nome, retardarei a minha ira, e por causa da minha honra me conterei para contigo, para que não venha exterminar, por causa do meu nome. Por várias vezes Deus poupou o seu povo do castigo que mereciam e até do extermínio, porque o povo de Deus levava o nome de Deus. E também Deus, ao poupar o seu povo, zelava pelo seu nome. Vimos aqui que até quanto a utensílios que lhe foram consagrados, eles não poderiam ser carregados de qualquer maneira. Só poderiam tocar naqueles utensílios as pessoas que Deus escolheu. Está lá em Números 7, 9. Os filhos de Coate nada deu, porquanto a seu cargo estava o santuário que deviam levar nos ombros. Apenas os filhos de Coate é que deveriam carregar os utensílios. O tabernáculo, quando desmontado, eram eles os responsáveis por tocar, os outros não poderiam fazer. O rei Belsazzar não levou em conta a seriedade dos seus atos em relação aos utensílios sagrados. Ele não pensou na resposta divina, pois os seus deuses feitos de pedra, de barro, eles nunca respondiam em nada. Ele achou que poderia brincar com o nome de Deus, mas Deus, então, ele vem e age. Então, meu irmão, pare e pense nessa lição. Nunca brinque, nunca faça piada, nunca zombe de qualquer modo, menospreze algo ou alguém que pertença a Deus. Deus fará justiça, exigirá sua honra. Não brinque com aquilo que foi consagrado a Deus. Então, essa afirmação nos leva ao nosso segundo ponto da argumentação. Deus, ele pune o irreverente. Nós vimos aqui, meus irmãos, que aquele rei perdeu o seu cargo. Nós não estamos falando de qualquer um. É como se o presidente dos Estados Unidos, Deus chegasse para ele: olha, perdeu o seu reino, hoje acabou. E na mesma noite ele perdeu o seu reino. Quando Paulo escreve lá em Gálatas, no capítulo 6, versículo 7, nós lemos assim: não vos enganeis,
De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Em outra tradução diz, com Deus não se brinca. Paulo quis deixar claro aqui que caso zombem ou brinque com o nome de Deus, o próprio Deus virá em defesa. Deus pune o irreverente. Aquele que decide zombar de Deus deve estar preparado para a resposta de Deus. Ele deve estar pronto para saber que vai ser castigado. E Deus, ele é duro com aqueles que zombam do seu nome, ou que escolhem afrontá-lo, fazendo coisas do seu próprio jeito, em vez de obedecer ao jeito que Deus estabeleceu. Por causa do pecado de Israel, Deus deixou que os filisteus levassem a Arca da Aliança. De modo honroso, depois de serem castigados por causa da irreverência com algo sagrado, que era a arca, eles construíram um carro novo para mandar de volta para Israel e colocou também no carro vários objetos de ouro, mostrando então respeito a Deus. Eles tiveram mais zelo com a arca que os próprios israelitas. Ao chegar nos campos de Israel, a arca foi colocada sobre uma rocha. Só que o que esperava dos israelitas é que eles respeitassem a arca, que era símbolo da presença de Deus, mas 70 homens foram lá e abriram a arca para ver o que tinha dentro dela. E o texto diz que Deus matou aqueles 70 homens por causa da sua irreverência. A arca foi deixada lá por anos. Então Davi, muitos anos depois, resolveu buscar aquela arca para levar, então, para a cidade de Jerusalém. Acontece que ele, querendo de modo expansivo que ele era, fazer uma grande festa, levou cantores e cantoras, pessoas dançavam, usavam tamborim, aquela festa toda, porque ele estava determinado com alegria levar a arca para ficar junto da sua casa. Só que ele não parou para perguntar para os sacerdotes e para quem soubesse qual era a maneira certa de transportar. No caminho, no meio daquela festa, um dos bois tropeçou e Uzá, que era um dos sacerdotes que estava ali, ele correu para segurar a arca para não cair e ele acabou sendo morto por Deus. Talvez você diria, mas por quê? Porque ele desrespeitou a Deus. Primeiro, será que Deus ele não saberia defender o símbolo da sua presença? Não poderia tocar, homem nenhum poderia tocar ali, porque aquele objeto, ele simbolizava a presença de Deus. E acabou então que não foi bem sucedida aquela tarefa. Mais à frente, Nadab e Abiú, eles eram sacerdotes consagrados, e Deus havia colocado eles naquele lugar e tinha determinado tudo o que eles deveriam fazer. O fogo que ficava diante da arca não poderia apagar momento nenhum, porque aquele fogo simbolizava Deus presente ali. Mas tinha uma regra: aquele fogo só poderia ser acendido com fogo tirado do próprio altar. Era a regra, Deus determinou assim. Mas os dois filhos de Arão, eles, de algum modo, nós não sabemos, porque a Bíblia ela não dá uma explicação do que é esse fogo estranho, mas eles trouxeram um fogo estranho. Talvez tenham queimado um incenso diferente, porque até o incenso ele era feito por pessoas escolhidas por Deus, com materiais determinados por Deus, e aí então somente aqueles incensos é que poderiam ser usados. Talvez poderiam ter usado um incenso diferente, talvez o fogo tivesse apagado e eles foram pegar de outra fonte, mas é certo que Deus, ao ver aquele ato de irreverência e desobediência, Deus fez com que o fogo viesse do altar e queimou aqueles dois. É interessante ver a dureza de Deus, que Deus proibiu Arão e sua família de chorar pelos dois e proibiu que alguém fizesse qualquer ato fúnebre, porque eles morreram como castigo de Deus. Então, se alguém chorasse por aqueles dois, estariam fazendo um ato de rebeldia contra Deus que trouxe o seu juízo. Veja como é que a questão das coisas aqui são sérias. Lá em Números 16, nós vimos então a revolta de 3 homens, Corá, Datã e Abirão. Eles não aceitavam que Deus falasse somente por Moisés. E eles se revoltaram dizendo, Deus também pode falar por nós. Eles rejeitaram a escolha divina, porque quem escolheu Moisés foi o próprio Deus. Acabaram engolidos vivos pela terra, a terra abriu e eles caíram, e tudo que era deles entrou para dentro da terra e a terra se fechou. O homem que foi escolhido por Deus permaneceu no cargo até a sua morte. Então, essa irreverência foi punida com morte. Também lá em Atos, no capítulo 8, nós vimos a história de um homem chamado Simão. Pelo fato de ser mago e ter o respeito das pessoas, quando ele viu
que as pessoas, ao ouvirem a pregação, ficavam cheias do Espírito Santo, ele propôs ao apóstolo, dizendo: dê para mim isso aqui, eu pago, quanto você quer para eu ter direito a esse poder? E aí então Pedro disse para ele: pereça com você o teu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele perdoe tal pensamento do teu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso em pecado. Também em Atos nós vimos que Deus foi duro com o ato de um casal que vendeu lá a sua propriedade e chegou diante de Deus para trazer oferta, dizendo que essa oferta, tudo, o valor todo da venda da nossa terra. E aí então diz: portanto que você vendeu, acabaram os dois caindo mortos. Por quê? Eles zombaram do Espírito Santo, eles mentiram diante do apóstolo que estava ali então, como a igreja, eles mentiram diante de Deus. O rei Belsazar experimentou a punição divina por sua irreverência. Ao ver a mão escrevendo na parede, ele percebeu que algo muito grande estava acontecendo ali, algo muito sério. Naquela mesma noite, seu reino foi invadido pelos medos e persas e ele foi morto. A sua morte foi o castigo de Deus por ele ter zombado, usando de maneira irreverente aqueles utensílios que foram consagrados a Deus. Por tudo isso, irmãos, nós devemos prestar a maior atenção no modo como temos cultuado a Deus. Temos de ver se estamos dando a devida atenção ao que Deus nos tem dito, através das pregações, dos ensinos, e se não estamos sendo irreverentes ao conversar e dar maior atenção a notícias trazidas por outros irmãos, ou pelo celular, ou mensagens enviadas, do que a mensagem que o próprio Deus está nos dando. Não brinque com o culto. O culto para Deus é coisa séria e Ele exige que o tratemos com todo respeito. Mas nós temos aqui uma terceira lição que também é muito importante para nós. Deus, Ele honra a quem o honra. Deus honra aquele que lhe é reverente. São várias as promessas divinas feitas a quem lhe seja fiel. Em Apocalipse, por exemplo, tem 7 cartas. E todas as cartas trazem uma recompensa à igreja que lhe for fiel. Assim também é com todos os reverentes. Quem age com reverência no culto, por saber que é algo que o próprio Deus exige, e presta culto com respeito, reconhecendo que Deus se faz presente no culto, quando lhe prestam esse culto com sinceridade, esse reverente recebe bênção de Deus. Deus é honrado e a pessoa também é honrada. Todos conhecem a história de Balaão e sua mula. Sabemos que Balaão recebeu dinheiro para amaldiçoar o povo de Deus e ele chegou a 2 conclusões. Primeiro ele disse: não posso amaldiçoar aqueles que foram abençoados por Deus. Tentou novamente e ele disse de novo: contra o povo de Deus não vale encantamentos. Com as suas tentativas frustradas, sabendo que o povo de Deus é protegido por Deus, o diabo nem toca, então ele aconselhou os inimigos a convidar os soldados para suas festas, para embriagá-los, para fazê-los participar do culto dos seus deuses e se deitarem com suas mulheres, porque assim em pecado Deus viria contra eles, Deus puniria, como Deus mandou vir uma praga e já tinha morrido muita gente. No meio daquele frenesi, o Finéias, que era o sacerdote, viu um dos príncipes de Judá correndo, entrando com uma dessas mulheres, entrando na sua tenda aos olhos de todos, de maneira desrespeitosa. E ele então, naquele momento, Finéias entrou ali na tenda do príncipe e atravessou aqueles 2 ali com uma lança. Os 2 morreram. E por que morreram? Porque agiram de maneira desrespeitosa. Deus ficou tão contente com a ação de Finéias que a praga cessou. Já havia morrido 24.000 homens por causa da imoralidade e idolatria do povo. Com seu zelo, Finéias salvou a nação e validou a posição da sua família no sacerdócio. Centenas de anos depois, ele foi lembrado como um homem justo, lá no Salmo 106, 30 e 31. Podemos achar a reação de Finéias extrema, mas Deus a aceitou. Foi um ato zeloso. Os servos de Deus, eles têm que rejeitar, como lá em 1 Coríntios 5, 13 e 7, ele tem que rejeitar os irmãos que preferem viver no pecado. Homens justos como Finéias têm coragem de pelejar contra o pecado, usando as armas espirituais que Deus lhes dá. Quando agimos em defesa da honra de Deus, nós também somos honrados por Deus. Os judeus se afastaram de Deus
e eles deixaram de obedecer às ordens e mandamentos deixados por Deus. Para dar uma lição, Deus mandou que Jeremias chamassem os descendentes de um homem chamado Recabe, ou melhor, Jonadab. E aí mandou que aqueles homens se sentassem à mesa, e aí ofereceu para eles comida e vinho. E aqueles homens então disseram ao profeta, diz, não, nós não podemos comer e nem beber essa comida e nem beber essa bebida. Por quê? Porque nós prometemos a Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, um antecedente dele, que lá no passado ele prometeu, ou ele exigiu dos seus descendentes que não bebessem vinho, e mais outras 3 exigências que ele fez. E eles deixaram de beber, de se fartar naquela mesa em obediência. Aí então Deus vai e usa essa obediência deles para poder estar vendo o povo de Israel. Estes homens aqui, eles não beberam vinho nem comeram a comida, porque Jonadab, filho de Recabe, lá no passado, um homem que já morreu, deixou uma ordem para os seus descendentes, e eles obedecem até hoje. E vocês não me obedecem. Aqueles descendentes de Jonadab foram honrados por Deus, e Deus disse que os protegeria. Por quê? Porque eles cumpriram a promessa que fizeram. Deus dá aos pais dever quanto à criação dos seus filhos. Cobra dos pais que criem os seus filhos no temor do Senhor e que os ensine até fazendo coisas básicas, deveres, trabalhos simples, e que coloquem o nome de Deus nos umbrais das portas, nas mãos, para que os filhos estejam sempre diante da presença e da vontade de Deus. Aos filhos, Deus exigiu que honrassem os seus pais. Em Êxodo 20, versículo 12, entre os 10 mandamentos, Deus exigiu: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias da terra que o Senhor teu Deus te dá. Esse é o único mandamento acompanhado de uma promessa. Deus revela que a todos os que forem reverentes a Deus, honrando aos pais, eles serão grandemente abençoados por Deus. Assim será conosco também ao sermos reverentes no culto e a tudo que diz respeito a Deus, ou seja, toda a nossa vida. Ao lermos a Bíblia, ao entrar num ambiente de culto e de oração, quando alguém estiver explicando a palavra ou apenas em silêncio meditando nos preceitos divinos, se nós formos reverentes e revelarmos total respeito a Deus, Ele nos honrará também. No verso 29 diz: então mandou Belsazzar que vestissem a Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro no pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Daniel já havia dito que não queria nenhuma honra da parte do rei, ele apenas diria para o rei o que estava escrito ali na parede, cumpriria a sua missão. Mas Deus não deixou que Daniel saísse dessa situação sem ser honrado. O ministro de Deus, ele deveria ser honrado por fazer a vontade de Deus. Então ele recebeu esses itens que foram dados por rei. Basta observar nos textos anteriores, em todas as vezes que os servos de Deus foram fiéis e reverentes, Deus os honrou. Como recompensa terrena, eles se tornaram os governantes da Babilônia, sempre lá em cima, em cargos importantes. Deus lhes deu riquezas e honras, revelando que Deus honra a quem lhe honra. No livro de Daniel, até agora, nós vimos que cada capítulo é marcado por uma palavra. No primeiro capítulo, a palavra é incontaminado. No segundo capítulo é revelação, Deus revelando o mistério. O terceiro fala da ética, vivendo sobre a ética. O quarto, soberania, Deus soberano, agindo e mandando em tudo. Neste quinto capítulo, fala da irreverência. Vamos continuar estudando esse livro, para que nós retiremos dele o tesouro da sabedoria divina que Deus nos tem dado. Estudemos então com toda a reverência que ele exige. Nesse estudo nós tratamos sobre Deus e a irreverência dos homens. Nós vimos que Deus é zeloso com o que é seu. Deus pune o irreverente e Deus honra a quem o honra. Vivemos no mundo de Deus. Nele nós nos movemos e existimos. Tudo é dele. E ele exige que vivamos nesse mundo de forma respeitosa e reverente. Não podemos nos esquecer de que tudo o que fizermos, de todos os nossos relacionamentos, devem ser vividos como estando na presença de Deus. Viver com reverência é cultuar a Deus. E cultuar e louvar a Deus é a essência da razão da nossa existência. Quando não honramos a Deus com a nossa vida, nós ofendemos ao nosso Criador e fugimos da razão da nossa existência.
Eu vos conclamo, irmãos, a viverem de modo santo e agradável a Deus, sabendo que Deus é zeloso com tudo que é seu, que Ele pune os irreverentes, porém honra a quem lhe honra. Que Deus os abençoe, irmãos.